Meu nome é Yara, estou aqui para contar as maravilhas do Senhor. Meu esposo Moacir e minha filha Letícia. Que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom. Nós chegamos aqui no ano de 1991 e o que nos chamou a atenção nessa igreja foi o grande amor que nos trouxe aqui. Muitas maravilhas nós vimos não só na nossa vida, mas na vida de muitos irmãos também. E em 2015 aconteceu na vida da Letícia, ela entrou no hospital evangélico, na UTI, em um quadro de cetoacidose diabética. Ela deu entrada no hospital ali dentro do UPA. Quando ela entrou no UPA, era 7 da noite, eu entrei com ela naquele quarto e o médico falou que teria que fazer um exame, um eletro. No momento que ela fez aquele eletro, ele deu todo descompensado e ela teve uma crise de falta de ar, teve que ir para o oxigênio, foi questão de segundos. Na mesma hora eles correram com ela para dentro da UTI que tem lá no UPA. Eu entrei no quarto e nunca vi a Letícia naquela situação, né? Ela não me conhecia e foi muito triste porque eu tentava falar com ela e ela não me respondia. E eu não podia fazer nada ali. Essa situação, particularmente, foi a mais difícil que passamos até hoje na nossa vida. Muitas igrejas entraram em oração, graças a Deus. Pessoas de longe, pessoas da Argentina, do Amazonas, muita gente, muita igreja que eu não conheço. Um ia contando para o outro e foram pedindo oração. No dia seguinte, quando nós chegamos para visitá-la lá no UPA, né, o quadro dela continuava a mesma coisa, só que era outro médico. Então ele ligou para lá e eles falaram que traga imediatamente ela para cá, né? Mas naquele momento não tinha nem ambulância naquela cidade. E daí eles pegaram e falaram assim que pegasse uma particular que o município pagava, mas imediatamente tinha que transferir ela. E veio um médico particular, Deus providenciou tudo. Eu fui dentro da ambulância, também ali com aquela fé, fui orando, crendo no impossível. Quando eu cheguei lá, a Letícia estava muito amarela, estava gelada, e quando colocaram ela na maca dentro do hospital, chegou a equipe do Projeto Doce já toda preparada para arrumar a sala para colocar ela, e ela estava morrendo, ela estava com os lábios todo roxo, todinha amarela, gelada. E eu comecei a falar com Deus, coloquei a mão sobre ela e falei: Deus, a Letícia está morrendo. E eu ouvi claramente no meu ouvido quando uma voz falou assim: repreenda o espírito de morte. Eu coloquei as mãos sobre a testa dela e falei: espírito da morte, sai em nome de Jesus. Na mesma hora, a pele dela ficou vermelha da cor de um tomate. E uma mulher veio para mim, perguntou quem era a Letícia, eu disse que a Letícia era minha filha. Quando ela olhou para a Letícia, ela falou assim: agora eu já sei porque eu estou aqui. Daí ela falou assim: você acredita em milagre? Eu falei: eu acredito. Aí ela falou assim: Deus manda te falar que hoje está trocando o pâncreas da tua filha, está dando um pâncreas novo para ela. E como ali era um lugar de fácil acesso, eu poderia entrar a qualquer momento. Só que quando levaram a Letícia para lá, eu escutei os gritos dela lá. Mas aquela senhora que estava internada ali, ela começou a falar alguns versículos para mim. Ela vinha e me falava: creia em Deus, acredite, tenha fé, seja forte. E aí me trazia uma paz e me tranquilizava. Mas dali a pouco a Letícia começava a gritar e dava de novo aquela angústia, uma angústia na alma, uma coisa muito ruim. E quando eu voltei, essa senhora me segurou e falou para mim: creia, porque eu já orei por uma criança e essa criança ressuscitou e Deus tem um plano na vida da tua filha. E aí foi que eles, depois de muito tempo, eles vieram e pediram para levar a Letícia lá para fazer raio-x. E eles falaram para mim: vai para casa, mãe, e aguarde notícia.
Quando eu cheguei em casa, o Moacir levou um susto porque ele tinha me deixado no hospital para ficar com a Letícia. Ele falou: o que aconteceu? E eu falei: agora vamos para o joelho. Intercedemos pela Letícia, oramos muito e não fomos dormir, porque se eu dormisse, fazia 3 dias que eu não dormia, eu tinha certeza que eu não ia ouvir o telefone tocar. De manhã a gente correu para o hospital e quando a gente chegou lá, a Letícia estava na mesma situação, no mesmo jeito que a gente tinha deixado ela. Eles não conseguiram fazer nada e não conseguiam vaga na UTI. Mas, de repente, quando a gente já estava indo embora, eles nos chamaram que tinham conseguido uma vaga. Corremos para o 4º andar, assim, desesperado, quando eles falaram: corre para lá. A gente correu e a primeira coisa que a gente fez foi entrar naquela capela. O Moacir foi lá, dobrou o joelho e eu fiquei na porta esperando o médico, com medo que ele aparecesse e não tivesse ninguém lá, né? E aquele médico apareceu e só notícia ruim. Mãe, você tem que estar preparada, porque pai, você tem que estar preparado, porque as notícias não são boas, né? Tua filha pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento, uma parada respiratória. O quadro dela foi muito difícil, muito grave. Quando eu fui na terça-feira à noite, a Yara ficou no hospital e eu fui para casa e fui orar, né? E comecei a orar ao Senhor, dobrei meu joelho e perguntei: Senhor, o Senhor vai curar ela ou o Senhor vai recolher a Letícia? Eu fui assim, bem direto assim, ao Senhor. E o Senhor me falou em voz audível, né, que Ele trabalha em circunstâncias difíceis, né? Mas Ele falou assim: não vos lamenteis e não choreis, porque a alegria do Senhor é a tua força. E eu fiquei muito consolado com essa palavra. E quando nós entramos lá dentro, depois de todo o procedimento para entrar na UTI, e nós continuamos orando pela Letícia, e depois que nós terminamos de orar, ela falou assim: eu vi que essa menina era diferente. Desde o dia que eu entrei aqui, eu vi que ela era especial. Mas creia que Deus está no negócio, está na frente, e a tua filha vai sair dessa. Eu falei: eu creio, eu sei que Deus está cuidando da Letícia. Muitos irmãos se ofereceram para nos ajudar, irmãos ofereceram dinheiro, irmãos ofereceram para ir posar com a Letícia quando ela saísse do hospital, da UTI. Muitos se ofereceram para ir lá em casa, cuidar das coisas, muita gente mesmo. Então, nossa igreja é uma igreja muito unida. Eu louvo a Deus porque toda vez que eu passei por lutas, passamos mesmo por lutas, por dificuldades, sempre nós tivemos ajuda mesmo. Tinha irmãos que eu nunca imaginava que ia estar lá. Irmãos que era dia de semana, tem os seus afazeres, seu trabalho, largaram e estavam lá na porta do hospital, aguardando, né? E isso eu nunca vou esquecer. Na sexta-feira, quando eu cheguei na UTI, a Letícia já tinha começado a se alimentar. E o médico falou que quando ela começasse a se alimentar, ela poderia sair do hospital. No sábado, então, ela teve alta da UTI e foi para o apartamento. Quando a gente estava lá no apartamento, uma enfermeira que veio cuidar dela também falou para ela que ainda não era o tempo dela, né? Depois de 4 dias, a gente recebeu alta e veio para casa. E como a Yara mencionou, a gente teve muito apoio da igreja em oração, em dedicação, se colocando à disposição para estar no hospital, nos ajudando no que fosse preciso. A igreja, eu creio que estava determinada a pagar um preço para ver a nossa família abençoada. Então isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida, do valor que tem uma igreja, a intercessão, a cobertura espiritual numa hora tão difícil como essa. E a minha palavra, assim, hoje, para as pessoas que estão passando por diversas dificuldades, é que não baixe a sua cabeça, não desista, não deixe que o desânimo tome conta da tua vida, mas olhe para Jesus, creia nele, porque Deus sempre tem um propósito. Eu sempre falo assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele continua sendo Deus.